Olá, pessoal. Para nós encerrarmos o assunto férias, eu vou fazer breves comentários sobre a Convenção 132 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil, né, através do decreto de número. Deixa eu só ver aqui o número do decreto, pessoal. Ela foi ratificada pelo Brasil através do decreto 3197, de 5 de outubro de 1999. Nós sabemos que a Constituição da República, né, ela diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem os decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, a Convenção 132 da OIT, ratificada pelo Brasil, ela acresce, né, alguns direitos na seara trabalhista, mais especificamente direitos concernentes às férias, porque essa convenção, pessoal, ela é uma convenção que trata de direitos mínimos, né? Trata das regras mínimas, né, quanto ao direito de férias, tá certo, pessoal? Bom, o que acontece? A OIT, ela na verdade, né, ela tem regras, essa Convenção 132 da OIT, ela vai, né, trazer as regras, como eu disse, básicas aí sobre férias. E a gente tem algumas divergências entre o que está previsto na Convenção 132 da OIT e também na nossa CLT. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, como, por exemplo, a questão da Convenção 132 da OIT. Ela vai observar o ano civil, ou seja, de janeiro a dezembro, como parâmetro para aquisição ao direito de férias. Então, os 12 meses para aquisição ao direito de férias previsto na OIT coincide com o ano civil, de janeiro a dezembro. Entretanto, nós sabemos que na CLT são 12 meses que se iniciam, né, a partir do início do contrato de trabalho. Então, não coincide com o ano civil, como pretende a Convenção 132 da OIT. Também lá na convenção, o período mínimo de férias, pessoal, é de 3 semanas por ano, conforme artigo 3º, parágrafo 3º da referida convenção, né? E nesse período de gozo de férias, os feriados oficiais ou os estabelecidos pelo costume, segundo o artigo 6º da convenção, parágrafo 1º, eles também são excluídos da contagem de férias, o que não acontece com a CLT, que diz que são o quê? Dias corridos, tá certo? Então, se você está de férias e tem feriado, não vai se descontar das suas férias esse dia de feriado. Ele vai ser contado. Você está de férias, você perde o feriado porque ele entra no cômputo das suas férias, tá certo? É, Aqui também, pessoal, ele vai ter direito a férias proporcionais, ainda que ele trabalhe menos do que 12 meses, né? Coincidindo aí com o ano civil, é o que está dito aqui, né? Então, assim, o que acontece? Ele teria direito a férias integrais, ainda que ele não trabalhasse os 12 meses, etc. e tal. Na nossa CLT, a gente tem direito, tá certo? As férias proporcionais também, mas contando o período aquisitivo a contar do início do trabalho e não do ano civil. A gente tem, pessoal, uma grande problema, né? E aí vai ser até objeto do nosso trabalho, que diz com a indenização, quando da rescisão do trabalho, das férias proporcionais em caso de demissão por justa causa. Segundo a CLT, quando o empregado é demitido por justa causa, ele perde o direito ao recebimento de férias proporcionais. A Convenção 132 assegura que o trabalhador tenha direito a receber a indenização pelas férias proporcionais, ainda que demitido por justa causa. E aí, em algumas jurisprudências, nós vamos observar a aplicação do que diz a CLT, inclusive esse é o entendimento do TST, dizendo que as férias proporcionais não serão pagas numa rescisão de trabalho caso a demissão tenha sido dada por justa causa. E vamos ver outras decisões de outros tribunais,
né, aplicando a Convenção 132 da OIT, por ser norma mais benéfica ao trabalhador e, portanto, determinando que seja pago, né, que sejam pagas as férias proporcionais, ainda que a demissão tenha se dado por justa causa. Esses são alguns exemplos, pessoal, de antinomias entre o que está previsto na norma trabalhista pátria, ou seja, na CLT, e na Convenção 132, ratificada pelo Brasil em 1999. E aí nós temos essa divergência, uma divergência jurisprudencial, temos diversos artigos tratando sobre isso, inclusive no material de apoio que eu disponibilizo aí para vocês, tem um excelente artigo tirado da revista da ANAMATRA, da Associação Nacional dos Magistrados do Direito do Trabalho, que eu recomendo fortemente que vocês façam a leitura para se interarem sobre essa discussão. Não é um tema pacificado, nem na jurisprudência nem na doutrina, né? Há entendimentos diversos, portanto, é de suma importância que vocês façam uma leitura e o nosso trabalho para avaliação 2 versará sobre essas dicotomias aí entre a Convenção 132 e a CLT. Não há um entendimento pacificado sobre o que aplicar. Portanto, quem é filiado à norma mais benéfica, né, quem se filia à aplicação da norma mais benéfica, vai defender que a convenção, naquilo que for mais benéfica, deverá ser aplicada em lugar da CLT. Aqueles que são mais afetos à legislação, à aplicação da CLT, vão afastar a aplicação da Convenção 132 naquilo que elas divergirem. Bom, sou eu, Rosali, né, me filio à aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, então acho que naquilo que a convenção for mais benéfica, ela deve ser aplicada, tá? Agora, temos também que pensar na sistemática de duração de férias e tal, seria, vamos então aplicar a norma 132, a resolução 132, porque ela é mais benéfica, e aí vamos mudar toda a sistemática da CLT? Eu também acho que não. Eu acho que somente naquilo em que você que não tenha que mudar toda a sistemática da CLT, eu acho que é possível aplicar a convenção. Naquilo que você teria que mudar toda a sistemática prevista na CLT, por exemplo, duração de férias, desconto de feriados, aí eu acho que deve prevalecer a CLT. Cada caso é um caso, deve ser analisado de modo a também não trazer sérios prejuízos ao trabalhador. Mas isso eu convido vocês a fazer a leitura desse excelente artigo e de outros materiais disponíveis sobre essa dicotomia aí entre essa analogia, né, essa antinomia existente entre a Convenção 132 da OIT e a nossa CLT. E também será objeto do nosso trabalho, momento em que vocês poderão apreciar e estudar com mais detalhes sobre esse tema. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.